Nossa história de hoje é uma história muito sombria. É uma história que mistura política, militares, pesquisa, cientistas, médicos, torturas, doenças terríveis, pestilências. É algo que por muito tempo foi mantido em segredo, em todo caso, abafado. É algo extremamente constrangedor, não só para o Império Japonês, mas para todo o mundo. Porque por um certo período de tempo, naquele estado fantoche chamado Manchukuo, do qual já falamos ao contar a história do imperador Puyi, naquele território, no norte da China, na antiga Manchúria, havia um segredo inconfessável, um segredo bem guardado, um segredo que, nas intenções dos japoneses, não deveria ultrapassar aquelas fronteiras. Um segredo terrível. Lá na Manchúria havia laboratórios de pesquisa, não para melhorar as condições de vida da humanidade, mas para criar armas de destruição em massa, tão horripilantes que causavam horror. É uma história complexa, que por muito tempo não foi contada e hoje apresentamos a vocês. Esta é a história da Unidade 731 e do seu comandante, o Tenente-General Shiroishi, uma história de arrepiar. Se hoje você estiver na Manchúria ou na Coreia, há um número que você de jeito nenhum pode pronunciar. Esse número é 731 ou 731. É um número que faz referência a uma unidade do exército japonês, envolvida desde o final dos anos 30 até todo o ano de 1945 em pesquisas proibidas. A Unidade 731 era simplesmente um laboratório secreto de pesquisa e desenvolvimento de armas biológicas, bacteriológicas e químicas, responsável por alguns dos crimes de guerra mais atrozes e sistemáticos de toda a história contemporânea. É uma história de dor porque envolve experimentos realizados em cobaias, que não eram animais, eram seres humanos, vivos, reduzidos a menos do que escravos e usados das formas mais abjetas para estudar doenças. A história da Unidade 731 começa no início dos anos 30. Em 1931, o Japão invade a Manchúria, cria o Manchukuo, um estado fantoche. Coloca no comando, como já vimos em outro vídeo que você encontra no canal, Puyi, Ainzing Puyi, o último imperador da dinastia Manchu. Mas o Manchukuo não é um estado livre. O Manchukuo não é um estado independente. O Manchukuo não é nada além disso, que é uma marionete nas mãos de Tóquio. E Tóquio decide que o Manchukuo deve ser, além de trampolim para novas conquistas, começando pela conquista da China continental, o Manchukuo deve ser também um enorme laboratório. Um laboratório social. Um laboratório de pesquisa para armas proibidas. A Convenção de Genebra já havia proibido, lembrando do que aconteceu durante a Grande Guerra. Todas as armas bacteriológicas e químicas. Todos os estados signatários da Convenção haviam se comprometido, não só a não utilizar mais esse tipo de arma, mas também a não conduzir pesquisas e a não produzi-las. Isso, no papel. Sabemos muito bem que, mesmo após a assinatura da Convenção de Genebra, muitos estados, alguns deles envolvidos na Segunda Guerra Mundial, continuaram a realizar pesquisas e a produzi-las. A Itália, por exemplo, continuou a acumular hiperita e gases mostarda utilizados durante a campanha da Etiópia de 1935-1936. Os Estados Unidos, assim como a Grã-Bretanha, também continuaram a pesquisar sobre hiperita, gás mostarda, fosgênio e outros elementos tóxicos. E continuaram a fazer isso, especialmente os Estados Unidos, até os dias de hoje, desenvolvendo armas terríveis como o gás VX. O mesmo fez a União Soviética. Assim, posteriormente, a partir dos anos 60, também os países do Terceiro Mundo. E o Japão? O Japão, como dissemos, nos anos 30, decide dar carta branca a um médico, cientista, pesquisador, já integrante do exército. Seu nome era Shiroishi. Formado em 1920 e imediatamente admitido no regimento das Guardas Imperiais com o título de cirurgião. E, a partir de 1º de agosto de 1922, enviado para realizar novas pesquisas dentro do primeiro hospital militar de Tóquio. Shiroishi havia se tornado um eminente bacteriologista, um especialista no assunto. Ele havia sido enviado para algumas regiões como Shikoku para estudar doenças epidemiológicas, às vezes até encontrando algumas curas. Uma pessoa instruída, uma pessoa brilhante, uma pessoa muito inteligente. Shiroishi havia entendido, por exemplo, que o uso dos encanamentos de água também poderia ser explorado para espalhar agentes patogênicos.
Apesar de ter feito o juramento de Hipócrates, como todos os outros médicos do mundo, Shiroishi estava disposto, por uma interpretação errada do que era o dever de todo súdito japonês perante o imperador, a quebrar esse juramento, a agir de forma oposta, não para proteger a vida, mas para tirá-la. A esse respeito, em um discurso feito justamente na Manchúria, diante de seus oficiais, Shiroishi disse: "Nossa missão divina, como médicos, é desafiar todas as variedades de micro-organismos que causam doenças, bloquear todas as vias de intrusão dessas doenças no corpo humano, aniquilar todas as partículas estranhas que residem em nossos corpos, definir o tratamento mais rápido e reforçá-lo." O trabalho de pesquisa no qual estamos prestes a nos lançar é o completo oposto desses princípios e pode até nos atormentar como médicos, mas precisamos fazê-lo. Ele era filho de uma época, aquela do pós-Primeira Guerra Mundial, em que o Japão imperial, estava caminhando para o totalitarismo e o imperialismo ao estilo europeu. O Japão também reivindicava um espaço vital, colônias para explorar, territórios dos quais extrair recursos naturais e também mão de obra. Tudo o que era necessário para o Japão se tornar uma grande potência mundial. Nesse período tumultuado, que também viu tentativas de golpe de Estado, sempre para glorificar o imperador e nunca para derrubá-lo, a mentalidade japonesa foi forjada de maneira rígida, quase levando ao extremo o ensinamento de Maquiavel. O fim sempre justifica qualquer meio, até mesmo o extermínio. E é assim que nasce a Unidade 731. Que foi formalmente instituída em 1936. Mesmo que essa data marque apenas a chegada, na Manchúria, das primeiras unidades de pesquisa médica, onde as verdadeiras operações de pesquisa começam. Em 1938, em um complexo que hoje não existe mais, chamado Pingfang, um subúrbio da grande cidade de Harbin, na Manchúria. Esse enorme complexo era uma fachada. Qualquer um que pedisse informações teria recebido uma resposta. Que em Pingfang havia o Departamento de Purificação de Águas e Prevenção de Epidemias. Um nome muito astuto, criado pelo próprio Shiroishi, e que mais do que purificar as águas, em Pingfang se fazia algo totalmente diferente. Era sim uma estrutura militar sob o controle do exército de Kwantung. Mas, na verdade, Pingfang nada mais era do que uma enorme fábrica da morte. Dentro desse estabelecimento eram conduzidos vários tipos de experimentos, alguns em laboratório, outros em cobaias humanas. Os japoneses haviam criado uma palavra específica para essas cobaias: maruta. É uma palavra japonesa que significa gravetos, pedaços de madeira. Algo inútil. Os prisioneiros, seres humanos, inicialmente chineses, depois mongóis, russos e, após o início da Segunda Guerra Mundial, também prisioneiros britânicos e australianos. Eram tratados não como seres humanos, mas como simples cobaias de pesquisa, vítimas de algo que não podiam compreender. Em Pingfang, a ciência médica se transformou em um sistema industrial de extermínio e pesquisa. Imagine Josef Mengele em Auschwitz, sua enfermaria, sua mesa de operações. Repita isso pelo menos 100 vezes com fundos praticamente ilimitados à disposição, com instalações que não são apenas uma simples mesa de operações, um simples posto de enfermagem. Imagine um enorme hospital onde se fazem experimentos em seres humanos vivos. Esse era Pingfang. Essa era a Unidade 731, dentro da qual não trabalhavam sádicos torturadores, como podiam ser Oskar Dirlewanger ou outros membros da SS. Na verdade, eram alguns dos elementos mais brilhantes das universidades japonesas. Médicos, biólogos, pessoas que tinham estudado, instruídas e que estavam convencidas de trabalhar pelo bem-estar do Japão e do seu imperador. Mas o que se fazia em Pingfang? Pense apenas nisso. Os métodos que eram utilizados eram de uma brutalidade sistemática e calculada, com o objetivo de estudar os efeitos das doenças e desenvolver métodos para disseminá-las de forma rápida e eficaz. No que diz respeito, por exemplo, às doenças a serem inoculadas, eram usados justamente os prisioneiros, aos quais eram intencionalmente injetados agentes patogênicos letais. A peste bubônica, o cólera, o tifo, o antrás, até mesmo a disenteria. Uma vez infectados, os prisioneiros eram monitorados, não eram obviamente tratados.
Simplesmente se observava quanto tempo o organismo deles levava para chegar a uma completa degradação, a progressão da doença, a deterioração dos órgãos internos e, por fim, a morte. Isso já é bastante assustador, mas não parava por aí. Em uma área de Pinkfang, dentro daquela instalação, praticava-se a vivissecção. Sim, você entendeu direito, a dissecação de um organismo vivo. Não ratos, porquinhos da Índia ou outros animais de laboratório, não, seres humanos. Sem anestesia, ainda conscientes, eram massacrados para examinar o funcionamento dos órgãos internos, às vezes até para provocar infecções. Observando com curiosidade, mas também com um toque de sadismo, o sofrimento desses pobres seres humanos, esses marutá. Também eram realizados testes de congelamento ou desidratação para estudar os efeitos e desenvolver tratamentos eficazes. Para soldados japoneses na Manchúria e também para os que lutavam em outras regiões da China ou do Pacífico. Os prisioneiros eram expostos a temperaturas extremas. Seus braços e pernas congelados eram depois descongelados com métodos brutais para estudar os efeitos da gangrena, a decomposição dos tecidos. Mas além do laboratório, da vivissecção, da inoculação de doenças, havia também o estudo das armas biológicas, que eram desenvolvidas e depois testadas. Bombas de peste, bombas aéreas carregadas com pulgas infectadas eram lançadas sobre cidades chinesas durante a tentativa de conquista da China continental. Bombas que causavam epidemias e a morte de dezenas, centenas, milhares de civis, como se não fosse nada, como se fosse algo normal. Em Pinkfang se fazia tudo isso, mas não só. Os prisioneiros eram privados de comida, eram privados de água, também se testavam ali câmaras de gás, não usando obviamente o Zyklon B, mas usando monóxido de carbono. Verificava-se até que ponto um ser humano podia resistir às ondas de choque das explosões. Ou então, se estudava a inoculação da sífilis, da gonorreia, de outras doenças sexualmente transmissíveis, para analisar o seu desenvolvimento. Tudo sempre apenas em seres humanos vivos, em cobaias humanas, em marutá. Tudo isso acontece entre 1938 e 1945 porque a Manchúria não é afetada pela Segunda Guerra Mundial. Até agosto de 1945, a Manchúria é uma ilha tranquila, intocável. Nenhum bombardeio por parte dos aliados. Nenhum projeto sequer de desembarque anfíbio para tentar libertar o território. O exército de Kwantung passa semanas, meses treinando tranquilamente. A vida é monótona e em Pinkfang as pessoas continuam morrendo. Mas em agosto de 1945, tudo muda. Hiroshima, Nagasaki, as bombas atômicas. A União Soviética, que já tinha resolvido as contas no oeste com a Alemanha nazista, rompe o pacto de não agressão e ataca a Manchúria. O exército de Kwantung, que se desfaz como neve ao sol em apenas 72 horas, e Puyi, que é forçado a fugir e acaba sendo preso pelos soviéticos. Os japoneses precisam fazer tudo desaparecer. À unidade 731 chegam ordens precisas: destruir todas as provas do que foi feito. Pinkfang é demolida com dinamite, não deve restar nenhum vestígio, assim como os nazistas faziam na retirada. Primeiro em Sobibor, depois em Chelmno, em Treblinka, em Belzec. Também na Manchúria, os japoneses tentam apagar o que aconteceu. Os laboratórios são destruídos. Os últimos marutas são mortos em massa, a tiros de fuzil e metralhadora. Não deve restar nenhum vestígio. Mas, na verdade, o vestígio permanece. Porque nos arquivos do Ministério da Guerra japonês existem os relatórios. Os relatórios de Shiro Ishii e de seus oficiais sobre o que havia sido feito, sobre os resultados. Shiro Ishii já havia retornado, junto com seus colaboradores, quando os primeiros sinais da invasão soviética começaram a aparecer. Ele embarcou em um avião militar, enquanto sua família havia chegado a Busan, na Coreia, de trem, e de lá pegou um navio para voltar para casa. Shiroishi chegou até a forjar a própria morte, com direito a funeral, em 10 de novembro de 1945. Tudo isso para tentar fazer os americanos se esquecerem dele, como se ele nunca tivesse existido, ou como se realmente estivesse morto. Mas não o suficiente para convencer os americanos, que haviam encontrado nos arquivos do Ministério da Guerra as provas das monstruosidades da Unidade 731 e estavam à sua procura. No início de 1946,
Shiroishi é reconhecido por uma equipe de investigadores americanos. Ele é preso, colocado em prisão domiciliar em sua residência. Ele é interrogado repetidamente por um oficial chamado Arvo Thompson. Shiroishi assume toda a responsabilidade por suas ações, mas minimiza. Ele diz que, no fundo, suas pesquisas não eram nada além de pesquisas de interesse médico e que utilizavam cobaias animais, além disso, de pequeno porte, mas nunca seres humanos. Shiroishi nega tudo. Ele nega as torturas, nega as partes mais brutais do que acontecia em Pinkfang. No relatório de 31 de maio de 1946, o relato de Thompson é extremamente detalhado. No entanto, ainda falta algo em seu relato. Ishii é interrogado várias e várias vezes, inclusive por cientistas americanos, para realmente entenderem o que havia acontecido. Mesmo assim, Shiroishi consegue se safar, porque enquanto em Nuremberg acontecem vários julgamentos contra os chefes, a SS, os campos de concentração, os Einsatzgruppen, até mesmo os médicos, Shiroishi e sua equipe da unidade 731 conseguem a impunidade. Por quê? Porque, por um lado, dizem que as ações deles não têm comprovação total. Claro, as vítimas não existem mais. Todas desapareceram. As provas, as materiais, as tangíveis não existem mais. Pinkfang foi arrasada. E o diálogo com os soviéticos não é simples. No julgamento de Tóquio, Shiroishi sai como se fosse inocente. E não é só isso. Ele recebe uma pensão relativa ao seu posto de tenente-general do exército japonês. É garantido a ele o direito de não ser mais incomodado. O motivo será descoberto mais tarde. As pesquisas dele, principalmente sobre armas biológicas, foram adquiridas pelo Exército dos Estados Unidos e transferidas para Fort Detrick, em Maryland, dentro do Centro de Pesquisa do Exército dos Estados Unidos para armas bacteriológicas e químicas. Todo o material que os americanos conseguiram colocar às mãos, fruto de anos e anos de massacres de inocentes, acabou sendo usado pelos próprios americanos para recomeçar e criar novas armas terríveis. E como recompensa, Shiroishi continuou sendo um homem livre até 1959, quando, acometido por um câncer na laringe, morreu. Morre deixando para trás a lembrança daquele número proibido, 731, um número que até hoje causa horror e repulsa na Coreia e na Manchúria. Um número ligado àquele lugar, Pinkfang, um lugar que não existe mais. Um número ligado àquele termo, Maruta. Milhares de seres humanos usados simplesmente como cobaias. É curioso que, em seu leito de morte, em 9 de outubro de 1959, em um hospital de Shinjuku, Shiroishi tenha pedido a presença de um padre católico, solicitando ser batizado como católico romano e adotando o nome de José. Talvez em uma tentativa extrema de pedir indulgência pelos crimes cometidos. Mas como esquecer? Como não querer entender mais? Como é possível minimizar o que aconteceu na Manchúria, em Darbin, em Pinkfang, dentro das instalações da unidade 731? Como é possível pensar em Shiroishi e seus colaboradores como simples médicos, como simples cientistas e não como torturadores, como pessoas desprovidas de qualquer humanidade que, em nome de um conceito muito distorcido de fidelidade ao imperador, decidiram renunciar tanto à sua humanidade quanto ao juramento de Hipócrates que haviam feito? É difícil, mas essa não é a trama de um filme de terror. Não é um romance de ficção científica e, infelizmente, é história. E se, nos anos e nas décadas seguintes, as grandes potências dos Estados Unidos da América, de um lado, e a União Soviética, do outro, puderam desenvolver armas de destruição em massa, não só nucleares, mas também químicas e bacteriológicas. Isso também se deve a Shiroishi e à unidade 731, um nome que ainda hoje causa horror naquela parte do mundo. E acho que, depois deste vídeo, vocês também vão conseguir entender os motivos.